2 Coríntios 12, verso 1. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor a traduza ao coração de cada um, e em nome de Jesus. Amém. Qual seria a diferença entre espinho e cruz? Qual a diferença de ter uma cruz para carregar ou ter um espinho na carne para administrar na vida? Então, cruz não é a mesma coisa que espinho, e cruz, também cabe dizer, não é karma. Então, aprenda bem o que é cruz, para você não usar mais cruz como sinônimo de karma. Eu tenho uma cruz, como se eu tivesse um karma. Até porque nós não acreditamos em karma. Cruz, irmãos, é uma coisa, é uma privação, é até mesmo um sofrer, que você assume voluntariamente na sua vida, porque você segue Jesus. Porque você tem consciência de Jesus. E porque você quer agradar a Jesus. Não é uma coisa assim que te é imposta. Por exemplo, uma dor de cabeça crônica. Eu tenho uma dor de cabeça crônica, essa é a minha cruz. Isso não é cruz. Porque é uma coisa que te é imposta. Você, por você mesmo, não tira de você. Cruz é uma coisa que você assume. Por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, você toma, você voluntariamente assume a cruz porque você quer seguir Jesus. Então, por exemplo, um jovem que acabou de entrar numa escola, tem lá a turminha, e ele quer se enturmar, porque quem é que quer ser isolado da turma? Só que para você fazer parte da turma, você tem que experimentar algumas coisas, você tem que abrir mão de alguns valores, você tem que estar disposto a algumas coisas para você fazer parte, só que você sabe que isso não convém, que isso não é agradável a Deus, que você que quer seguir Jesus, você não pode ter determinadas atitudes, e aí você decide: bom, então eu não vou fazer parte da turma. Eu prefiro ficar isolado, porque eu sei que se eu fizer determinadas coisas, eu vou estar negando a Jesus. Então você podia fazer parte da turma,
fazer parte do esquema. Mas porque você tem consciência para com Jesus, você assume a cruz do isolamento. E aí a cada dia lá na escola, eu tomo a minha cruz do isolamento porque amo a Jesus. Assumi. Não me foi imposto. Eu escolhi por amor a Cristo. Um vendedor, por exemplo, ele sabe que se mentisse, usasse a mentira como estratégia, ele venderia mais. Bateria metas. Ganharia concorrências, não ficaria para trás, mas ele sabe quem é o pai da mentira e que Jesus é a verdade. Ele sabe que se ele mentir, ele vai estar negando a Jesus, então ele abre mão de ganhar mais, de se dar bem, até porque, deixa eu falar uma coisa, a gente não segue Jesus para se dar bem na vida. A gente segue Jesus porque a gente entende que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele tem o caminho da vida, e a gente o segue, ainda que estejamos indo para o matadouro como ovelhas, ainda que percamos por causa disso. Então eu assumo a cruz do prejuízo. Fulano ali que não teme a Deus, ele vai vender mais do que eu, ele vai ter mais lucro, ele vai ter a casa melhor, ele vai ter o carro melhor, mas que me importa? Eu assumi a minha cruz, tomei a minha cruz, porque eu sei que o que vale mais na vida é seguir a Jesus. Então isso é cruz, é um sofrimento, é uma privação, que eu assumo, eu tomo a cada dia, porque eu sei quem eu tenho seguido, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é a pedra de grande valor, que eu não vou trocar por nada. Eu assumo Jesus, a minha cruz. Agora, espinho é outra coisa. Espinho, sim, é um sofrimento que você não escolhe, que te é imposto. Por exemplo, o espinho no Antigo Testamento eram os inimigos de Israel, que Israel só poderia se libertar deles pela intervenção da mão do Senhor. Então, um espinho pode ser, por exemplo, na sua vida, uma limitação. Tem gente, por exemplo, que aprende 5 línguas. Tem gente que não aprende nem a própria língua materna. Tem uma dificuldade. Por exemplo, viver aqui e não conseguir aprender o alemão vai ser uma limitação para a vida. Então não é você que escolhe, não vou aprender, não consigo aprender. Consigo, não me foi dado. Um espinho pode ser também uma dor na alma, que você carrega. Aconteceu alguma coisa no passado, te feriu, e você não consegue mais se livrar dessa dor. Marcou você. Se tornou o teu espinho na carne. Tem um espinho na carne, uma dor. Ou pode ser uma dor no corpo mesmo, física. Uma enfermidade. Que você já foi no médico e o médico disse para você: olha, você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu vou te dar o tratamento, vou te passar alguns remédios. E é uma coisa que você vai ter que administrar pela sua vida, porque não tem cura. A não ser que Deus cure. Ele pode. Ele pode. Mas Ele também pode não querer. Eu conheço, por exemplo, um missionário que ele pegou um vírus raro, que quando ataca de tempos em tempos, coloca ele na cama. E ele já deve ter orado, mas ele é uma coisa que ele disse para mim, que ele aprendeu a viver com. Teve que aprender a viver com isso. A administrar.
Porque tem dores, irmãos, que a gente pode se livrar delas. Aliás, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que você, se puder se livrar de uma dor de forma honesta, se livre dela. Lá em Eclesiastes, no último capítulo, vai dizer: tira do seu coração a angústia, não fica colecionando angústia, não. Não fica viciado em tristeza. Livra o seu coração da tristeza, livra o seu coração da angústia. Fica aí, tem gente que vicia em tristeza. Precisa encontrar um motivo para ficar triste, para ser feliz. Estou sem motivo de estar triste, preciso arranjar alguma coisa para eu ficar triste. Diz também: se você pode tirar uma dor do seu corpo, se livre dela, porque a vida passa rápido. A juventude é uma vaidade, quando você viu, passou. Então não vai ficar gastando os dias da sua vida, se lamentando a vida inteira pelo que aconteceu dia 1º de novembro de 90. Você para com isso, se livra disso. Agora, tem outras dores, irmãos, que se a gente quiser ser maturo na palavra, a gente só vai ser livre delas, sabe quando? Sabe quando? Quando Deus deixar a gente comer da árvore da vida, que está lá no centro do jardim dele, que nos vai ser aberto no último dia, a todos os santos. E aí, diz lá o Apocalipse que essa árvore é para a cura das nações. E aí, quando você poder comer dela, a sua cura vai ser plena. Porque Jesus já garantiu esse direito na cruz. Por isso que lá em Isaías 53 diz que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, a gente não vai carregar para sempre. Lá na cruz, Jesus já nos comprou o direito de poder entrar e comer da árvore da vida. Essa que é a verdade bíblica. Agora, enquanto esse dia não chega, vão haver dores que nós vamos precisar da graça, do poder de Deus para administrar. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele ora 3 vezes para que Deus tire esse espinho, e a resposta é provisoriamente não. E aí há um debate para saber que espinho que é esse. Tem uns que vão dizer que esse espinho que o Paulo fala são as perseguições dos judeus contra ele, que era o próprio povo dele, porque o Paulo era judeu. E onde que ele ia pregar o evangelho, fosse qual fosse a cidade, tinha perseguição dos judeus contra ele. Ele foi apedrejado, ele sofreu chibatadas, ele foi espancado uma vez, quase o deram como morto. Alguns dizem que ele de fato morreu e Deus ressuscitou, não sei. Então alguns dizem que Paulo está orando: Senhor, me tira esse espinho, essas perseguições. Outros vão dizer que esse espinho era uma luta espiritual. Porque ele vai dizer que ele relaciona o espinho na carne com um mensageiro de Satanás para o atormentar. Interessante. E outros vão crer que esse espinho na carne era um espinho mesmo que ele tinha na carne, ou seja, uma enfermidade. Eu tendo a crer nessa terceira opção. Porque lá em Gálatas, capítulo 4, do 13 ao 15, o Paulo vai dizer assim: onde está aquela alegria de vocês? Porque eu me lembro quando fui pregar o evangelho a vocês, fui enfermo. E aquela minha enfermidade era uma provação para vós. Mas vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus.
E eu estou certo que se naquela ocasião fosse necessário vocês arrancarem os próprios olhos para dá-los a mim, vocês o teriam feito. Então parece que Paulo tinha alguma enfermidade nos olhos que ele não conseguia se livrar, e era uma provação para os outros, talvez fosse uma catarata. Ele termina a carta aos Gálatas dizendo assim: olhe com quão grandes letras vos escrevo, ou seja, escrevendo com letra grande, talvez um problema na vista. Eu tendo a crer que é isso, mas eu não posso dizer que é isso, porque a Bíblia não fala que é isso. É o tipo de coisa assim que a gente só vai saber quando chegar lá no céu. Acho que um dia lá no céu Paulo vai dar uma palestra o que era o espinho na carne. E eu vou lá participar, vou estar na primeira fila, levantar a mão e fazer pergunta. Espinho na carne do Paulo, vamos descobrir o que é isso aí. Então eu não sei o que era o espinho na carne do Paulo. Eu não sei qual é o teu espinho, mas espero que você pelo menos tenha entendido o que é espinho. Não é cruz. Aliás, qual é o teu espinho? Qual é a dor que você tem que conviver? A limitação, fraqueza. Eu não sei qual é, mas eu queria te dizer duas coisas. Duas verdades sobre esse seu espinho. Primeiro, Deus pode ter um propósito nisso. Deus pode ter um propósito nisso. Porque no caso do Paulo, Deus tinha. O Paulo diz assim que no começo da sua carreira com Deus, na sua caminhada, ele teve uma visão. Ele é humilde, ele vai dizer que foi um homem, mas todo mundo sabe que foi ele. Que ele teve uma visão, ele foi arrebatado, ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas ele chegou lá ao terceiro céu, porque o primeiro céu na Bíblia é o céu das aves, o céu dos passarinhos, esse céu azul. O segundo céu é o céu das estrelas. E o terceiro céu é o céu de Deus, dos anjos, das habitações celestiais. E o Paulo está dizendo que foi arrebatado esse terceiro céu. Ele teve uma visão do céu e ele viu lá coisas que não cabe ao homem mencionar, não se sabe se foi proibido Paulo de dizer, ou se não há palavras humanas que descrevam o que ele viu. Mas quando ele acorda, ele se dá por si extasiado do que viu, do que lhe foi revelado. E antes que ele começasse a se achar alguma coisa, por causa daquilo que viu, ele olha para o lado e vê que lhe foi dado um espinho. Para manter a bola dele baixa. Para ele não se tornar um arrogante, um soberbo. Alguém já disse assim que se alguém hoje tivesse tido essa experiência que o Paulo teve, já estava na televisão. Eu já estava fazendo excursão aí pelo mundo inteiro. Mas Deus dá um espinho para ele não ficar bobado. Então Deus pode, por meio de um espinho, não permitir que a nossa bola inche. Porque a Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Então, para evitar que vocês fiquem inchados, então você tem um espinho. Porque quando você vai ver o espinho do irmão, quando você olhou o espinho do irmão, você já abre a boca para falar, você fala: opa, peraí. Eu também tenho o meu. Eu também tenho o meu. Quando você vê a limitação de uma pessoa e você fala: também tem as minhas limitações. Quando bate o olho no erro de uma fraqueza, já pensa assim: ele tem essa fraqueza, eu tenho a minha.
que Deus tenha misericórdia de nós dois. Percebe? Agora, se não tem um espinho, já sai metralhando, né? Já sai metralhando. Então, um espinho pode deixar a nossa bola no lugar certo. Um espinho também pode te salvar. Não no sentido de te levar para o céu, mas no sentido de Deus completar a obra na sua vida, de te dar o caráter de Jesus. A Bíblia diz que importa por muitas tribulações chegarmos ao reino. Ao reino. Um espinho pode ser, da parte de Deus na sua vida, uma dor menor que evita uma dor maior. Então, por exemplo, quando você leva seu filho para tomar uma injeção, ele pode não entender como um pai ou uma mãe que diz que o ama, permite que ele passe por essa dor. Mas você permite. E por que você permite? Porque você ama. E você sabe que aquela dor menor é necessária para evitar no futuro uma dor maior. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o que o Paulo vai escrever. E você sabe que não é necessário isso, mas às vezes um espinho tira de você o melhor. Você sabe como uma ostra faz uma pérola? Diz que entra um grãozinho de areia dentro que a incomoda, que faz doer. E aí ela solta um líquido para envolver aquele grãozinho de areia que está incomodando. E esse líquido forma a pérola. Por isso que o Rubem Alves vai dizer que ostra feliz não faz pérola. Então, às vezes, um grãozinho de areia que incomoda, um espinho, tem o poder de tirar o melhor de nós. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora, você ouve tudo isso e fala assim, puxa, a Bíblia às vezes é bem dura, né? Mas eu também lhe trago boas notícias. Esse espinho não vai ser maior que a graça e o poder de Deus na sua vida. Não é. Deus permite espinhos na nossa vida, mas não permite que esses espinhos sejam maiores do que a graça, do poder, do amor, da bondade, da presença dele na nossa vida. Então, às vezes você já teve a experiência assim, só como um exemplo, você tinha todo o tempo do mundo para fazer uma coisa, você não fez. E aí tem outra vez que você não tem tempo nenhum, o tempo está esguio, você tem que fazer uma coisa, sem falta. E além disso acontece um monte de imprevisto, mas você clama a Deus. E aí na força de Deus você vai. E não é que você faz. E é uma bênção. Aí quando você olha assim, você fala, não fui eu que fiz. Aí você vai aprendendo que quanto maior a luta, maior a ajuda. Quanto maior a tribulação, maior a consolação. E quanto maior o espinho, maior é a graça derramada, maior é o poder dispensado. E o Paulo vai dizer isso. O Paulo vai dizer, olha, eu orei 3 vezes a Deus para me tirar esse espinho. E qual foi a resposta do Senhor depois dele ter orado 3 vezes? Verso 9. Mas
ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o Paulo devia pensar assim, o Paulo, quando ele estava lá na campanha de oração dele, de 3 orações. Ele devia pensar assim: puxa, se eu com esse espinho, eu já faço tanto. Imagine se Deus me tirasse esse espinho. O quanto que eu ia fazer. O quanto que eu ia poder. O quanto que eu ia ser. Aí Deus olha para ele e diz assim: Paulo, tem nada a ver. É justamente por causa desse espinho que a minha graça é derramada ainda mais abundante sobre a sua vida, o meu poder ainda é mais aperfeiçoado, e é por isso que você faz. Ou melhor, é por isso que eu faço por meio de você. Porque quanto maior o teu espinho, maior a minha graça derramada sobre a sua vida. Maior o meu poder agindo por meio de você, porque eu não uso quem acha que é. Eu uso quem sabe que não é. Eu não uso quem acha que pode. Eu prefiro usar quem sabe que não pode. E aí a glória toda é do Senhor. Porque o que foi feito pela graça, pelo poder e pela misericórdia do nosso Senhor. Então não tem glória para mim. Porque eu sei que eu começo a minha limitação, eu não ia conseguir fazer nada. Se alguma coisa foi feita, foi pela graça e pelo poder de Deus na minha vida. Às vezes a gente é assim. A gente fala: ah, se Deus me curasse disso, eu faria tal coisa. Se Deus me livrasse desse problema, então eu produziria. Se Deus me mudasse de lugar, então... Deus não precisa fazer o que você quer para te dar o que você precisa. Deus não precisa andar no teu caminho para te levar aonde você tem que chegar. Deus pode te curar e te usar. Deus pode? Pode. E que Ele te cure de tudo. Mas Ele não precisa te curar para te usar. Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua. Não fui eu que fiz a boca? E mandou ele falar com o faraó. Timóteo vivia enfermo, e o Paulo diz assim: olha, Timóteo, não fica tomando só água, mistura um pouco de vinho por causa das suas enfermidades constantes no estômago. É o remédio da época. Que o Paulo não foi lá, impôs a mão, orou e curou? Sei. Mas mesmo assim o Timóteo foi usado por Deus para ser bispo e para ser o fiel escudeiro do Paulo, o homem de confiança do Paulo. Certa vez o Paulo disse: não tem homem como ele. O próprio Senhor Jesus, que moribundo numa cruz, ali, daquele jeito, em fraqueza, é que Ele realizou a maior obra. A nossa redenção. E não só a nossa redenção, a redenção de todas as coisas. Com o fraco, Deus se mostra forte. Teve uma vez, eu era adolescente, eu fui num congresso de adolescentes. Cheguei assim, mais de 200 adolescentes, muitos jovens. E o que mais me chamou a atenção naquele congresso era quem estava ministrando louvor para todos aqueles jovens.
E eu nunca vi uma ministração com tanta graça, com tanta presença de Deus, com tanto poder. Pessoa usada mesmo. Usada. E sabe como ela estava ministrando o louvor? Com 2 muletas. 2 muletas. Assim, eu fui mais edificado vendo aquela cena do que se eu soubesse que Deus nos tinha curado. Porque saber que Deus cura e livra um monte de gente de muleta, eu sei. Está escrito na Bíblia. Assim, gente. Agora, ver alguém de muleta sendo usado com poder e graça, eu não vi, aquilo ainda precisava. Irmãos, nós que seguimos Jesus, a gente pode tudo. A gente pode passar provação. A gente pode viver sem reconhecimento. A gente pode administrar espinhos. A única coisa que a gente não pode é viver sem Deus. A única coisa que a gente não pode, que não dá. O resto a gente pode tudo. Mas a única coisa que a gente não pode é viver sem Deus. Então, quando você acordar e o espinho estiver incomodando, diga assim: está aqui esse espinho, me incomoda, mas em nome de Jesus eu vou me levantar, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer o que me cabe hoje, porque maior do que esse espinho é a graça e o poder de Deus na minha vida. E que assim seja, para a glória dele, até o dia que esse espinho vai ser removido. Em nome de Jesus. Amém.